Pronto. Vamos assim. Primeiro com o relatório, aquela parte que você divide ele por capítulos, eu acho que ali ficou bem claro, né? Você entendeu o que tem que ir em cada capítulo, como é que você formata ele nos capítulos, não é isso? Sim, no caso serão 5, né? Se não me engano é 5, né? Abertura, liquidez, endividamento, rentabilidade e giro. E o Atividade último que é o fechamento. Na verdade, são 6 capítulos, 6. tá? Então vamos começar com o capítulo de abertura, que é o primeiro capítulo, onde o que a gente faz nesse primeiro capítulo? A gente tenta colocar os dados da empresa, qual é a atividade que ela faz, qual é o nome da empresa, onde que ela está localizada, essas informações, os dados dos documentos que nós analisamos, quais foram os demonstrativos, de que ano ele se refere e qual é o objetivo que você tem em estar escrevendo esse relatório. Tudo bem? É. Então, assim, ó, a nossa primeira atividade, eu vou trabalhar aqui com a atividade 6, que é, vocês podem ver aí na nossa tela, é essa atividade aqui. Então, com base nessas informações que nós temos aqui, nós temos a informação de como a empresa atua, o que a empresa faz, qual é o ramo de atividade da empresa e a localização dela, tá? Do que ela faz, basicamente dá para a gente tirar essas informações. Aqui embaixo são os insumos que você trabalha. Nós vamos trabalhar com a demonstração de resultado e com o balanço patrimonial referente aos anos 2014, 2015 e 2016. E o objetivo do nosso relatório é tentar mostrar a situação financeira, econômica e operacional da empresa, de acordo com os números apresentados. Tranquilo? Certo. Tenta escrever algo que traz essas informações, que traz o que a empresa faz, certo? Qual é o tipo de empresa que a gente está falando, quais foram os documentos que você utilizou, quais são os anos e os documentos que foram utilizados. E a terceira coisa, tenta colocar no seu comentário qual é o objetivo que você está fazendo essa análise, para que você está fazendo essa análise, tudo bem? Certo. Tá. Então, enquanto ele está digitando o dele, Ryan, se você puder colocar a sua ideia do primeiro capítulo aí para a gente avaliar, e aí já serve de modelo que a gente possa utilizar e também pode distribuir aí para a gente comentar essa ideia. Se você puder colocar o seu primeiro parágrafo aí para a gente dar uma olhada. E aí, quem já fez também, se puder compartilhar e colocar o primeiro parágrafo escrito aí, a gente já consegue começar de um ponto de partida, tem uma ideia de ponto de partida. Você consegue escrever para a gente aí, Rayane, Laís, se puder ter escrito alguma coisa. Ah, beleza, já temos aqui. A análise dos indicadores econômicos e financeiros da empresa direcionada à energia no período 2014 apresenta as seguintes conclusões. A capacidade de honrar os compromissos. A análise financeira, que é a capacidade da empresa em honrar ou liquidar os seus compromissos, apresenta como ponto de referência o valor 1, sendo neutro. Acima desse índice, a empresa apresenta uma situação boa, abaixo uma situação ruim. Esse comentário é seu, né, Rai? Beleza. No primeiro parágrafo, eu acho que você poderia colocar no que a empresa funciona, certo? E você colocar o objetivo, que é você demonstrar a situação financeira, econômica e operacional da empresa nos anos analisados. Então você poderia fazer um comentário onde você aparece essas informações. Você poderia fazer a título de exemplo, você poderia fazer um comentário.
Analisamos os balanços patrimoniais e as demonstrações de resultados referente ao ano 2014 a 2016 da empresa Direcional Energia SA, Direcional Engenharia SA, que é uma sociedade de capital aberto, uma companhia de capital aberto, que atua nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudoeste. O nosso objetivo é realizar uma análise da situação financeira, econômica e operacional da empresa, conforme de acordo com como é que eu posso dizer? De acordo com as considerações abaixo. Ponto. Que aí você consegue complementar esse primeiro parágrafo seu colocando a atividade da empresa, tá certo? E colocar quais foram os demonstrativos que você avaliou e qual foi o objetivo que você teve ao fazer essa análise. Tudo bem? Você entendeu o exemplo que eu dei, como que ficaria da maneira que você complementasse esse primeiro parágrafo? Tenta reescrever ele, na verdade não é nem reescrever, complementar esse primeiro parágrafo, só o primeiro parágrafo, para a gente analisar como é que ficou, porque a gente vai parágrafo por parágrafo, a gente faz um, depois a gente faz o outro e a gente vai seguindo. Pode ser assim, né? Então tá, vamos dar uns 5 minutinhos aí para vocês conseguirem escrever o primeiro parágrafo para a gente conseguir discutir sobre ele. O seu ficou bom, eu só acho assim que a gente poderia complementar um pouco mais, colocar um pouco mais de informações nele. Se a gente pegar ele do jeito que tá e colocar essas informações a mais, ele fica muito bom, tá? Ao mesmo tempo, os outros que estão na aula também aproveitam e vão escrevendo o primeiro parágrafo também para a gente ir testando formas de escrever e verificar se está entendendo ou não o que a gente está querendo fazer, tá? Tanto a Laís aí quanto a Áurea, se puder, vão escrever nos seus respectivos parágrafos e coloque, a gente vai falando um por um e verificando como é que ficou, dando sugestão para melhorar, para a gente ir evoluindo essa questão dos parágrafos, tudo bem? Beleza. Só lembrando que a gente precisa pôr no parágrafo a atividade da empresa junto com o nome, os documentos que você avaliou, que foi a DRE e demonstração de balanço patrimonial referente aos anos que você avaliou, e não pode esquecer de dizer que o seu objetivo é informar ou analisar a situação financeira, econômica e operacional da empresa conforme comentários abaixo. Aí você segue para o próximo parágrafo, tá bom? Dá para fazer algo bem desse tipo aí, fica bem legal.
Fábio, Pode falar. meu primeiro parágrafo eu já finalizei, tá? Tá Aí é ótimo. assim, creio eu que tem bastante coisa para corrigir. Eu vou estar mandando aí pra gente analisar, tá? Escreve aí para a gente dar uma olhada, para a gente ver como é que ficou. Beleza. Gente, quem puder também escrever já o que conseguiu preparar também, já aproveita e já coloca aí o que você conseguiu escrever para a gente ir avaliando um a um, tá? Tanto a Áurea, a Laís, a, já coloca a Rai também, depois que você atualizou, já escreva aí, coloca para a gente avaliar, poder seguir em frente.
Ok, vamos lá. Welton, após a realização da análise financeira e econômica das demonstrações contábeis da empresa Marco Polo S.A., que é uma sociedade de capital aberto com sede, a empresa tem ênfase na fabricação e comércio de ônibus e veículos. Este relatório tem por objetivo analisar a situação financeira, econômica e operacional da empresa através das ferramentas contábeis que são elas: o balanço patrimonial e RDRE dos anos 2015 e 2017. Chegaremos às considerações a seguir apresentado. Welton, o seu ficou muito bom, cara, muito bom mesmo, ficou bem completo. Só faz um favor para mim, se você puder, troca para mim o tempo verbal da palavra chegaremos ali, porque na verdade, quando você está escrevendo um relatório, você já chegou às conclusões. Então, quando você usa um tempo verbal de futuro, você está dizendo que ainda vai chegar lá na frente às conclusões. Então, as conclusões agora, quando você está escrevendo, elas já aconteceram. Então, você muda de chegaremos para chegamos. Então você coloca, são elas, o balanço da RE dos anos, chegamos às considerações a seguir apresentadas, 2 pontos, entendeu? Beleza. Tranquilo? Sim, Mas ficou bem tá completo, é isso tranquilo. daí. A ideia do primeiro parágrafo é essa: a gente colocar os dados da empresa, colocar o que você analisou desses dados, quais foram os anos e os relatórios que você analisou, e terceiro, o objetivo que você tem, que é fazer o comentário da questão econômica, financeira e operacional da empresa. A ideia é essa, entendeu? Beleza, Mas assim, entendi. para o primeiro parágrafo só ficou muito bom, tá? Parabéns, muito bom mesmo. Rai, vocês conseguiram fazer alguma coisa, Rai? Laís, Áurea, conseguiu montar alguma coisa aí para o primeiro parágrafo para a gente avaliar? O do Elton ficou muito bom, dá para você já tirar uma ideia ali de como poderia ser, tá? Mas ficou bem legal, ficou bem legal. Dá para a gente pegar o dele e às vezes inverter a ordem para não ficar igual. Você inverte a ordem, começa falando do objetivo, depois cita os dados que você usou e vice-versa, sempre para você conseguir variar ali a questão da redação. Mas assim, a essência é essa daí que o Elton apresentou. E sim, inclusive o início aí é do exemplo que o senhor deu no slide, né? Que falou que a gente podia usar como Sim, base. Eu fui exatamente. por Você pode lá. usar aquele slide lá para ter como base aquilo que você vai escrever, porque lembra, tirando a parte das análises em si, que é do segundo capítulo para frente, o restante você vai acabar fazendo um modelo. Você não tem como fugir muito, Isso. tá bom? Mas você já viu que já produziu bem melhor, né? Já evoluiu bastante, já a sua estrutura já está bem melhor. Uhum. Aí no caso, esse é como se fosse a introdução, né? A introdução, o primeiro parágrafo é a introdução. Essa parte está pronta. Podemos ser que terminou essa parte, já pode ir para a segunda parte, que é falar sobre a liquidez. Lembrando, Hum, o que você vai falar sobre a liquidez? Você tem que falar o conceito, que a liquidez é isso, isso e isso. O funcionamento, que a liquidez funciona com índices que variam com um como neutro, acima de um a empresa tem capacidade de pagamento, abaixo de um não tem capacidade de pagamento. Aí você fala da evolução, se os índices na empresa estão melhorando ou piorando com o passar dos anos, e da situação no último ano, se ela está boa, se ela está ruim, se ela tem ou não capacidade de pagar. E você fala do porquê que ela está assim. Como que você fala do porquê? Observando uma análise horizontal e vertical. Porque assim, a liquidez, por exemplo, ela é formada pelo ativo e passivo. À medida que um cresce mais do que o outro, você tem a explicação pelo fato dela estar passando por aquela determinada situação. Entendeu? entendi. Vai tentando escrever o segundo parágrafo aí, enquanto o pessoal está desenvolvendo o primeiro, você já vai para o segundo. Beleza. Deixa eu pegar aqui.
Pronto, Rai. Vamos lá. A engenharia é uma sociedade de grande porte, atua nas regiões Nordeste com o objetivo de compreender a evolução da situação patrimonial e econômica durante os 3 anos. Foi realizada análise dos indicadores econômicos e financeiros no período de 2014 a 2006 através de sua DRE e balanço patrimonial e apresentou as seguintes conclusões. Beleza. Rai, ficou muito bom também, viu? Agora sim complementou e a gente consegue identificar a empresa, os dados dela, quais são os documentos que você analisou e qual é o objetivo que você está procurando atingir com a análise. Após a realização das análises econômicas, análises financeira e econômica da empresa direcionada à engenharia no período de 14, analisando o balanço patrimonial DRE, pode-se montar um relatório que tem por objetivo apresentar a situação financeira, econômica e operacional da empresa. Também muito boa, muito boa. Só assim, só para complementar, se você puder, no final coloca assim, conforme comentários abaixo, que aí você conecta você conecta o parágrafo no próximo, para que ele não fique solto, porque a ideia de você fazer um texto é que um parágrafo se encaixa no outro, entendeu? Então você colocando o conector, você sabe que o seu parágrafo ele não está isolado, ele não parece um tópico de um determinado assunto desconecta. Então quando você coloca o conector, você sabe que o texto ele vai sendo considerado um inteiro, um todo. Mas ficou muito bom. Laís, quer colocar o seu aí? Tanto o seu área quanto o de Rayane ficaram muito bons, tá? É essa a ideia. Tá muito bom mesmo. A gente já pode ir para o comentário da liquidez. Lembrando que a gente não evite usar a parte de análise financeira só para liquidez, porque a liquidez e o endividamento compõem o financeiro. Então, como você está falando só da liquidez, usa mesmo a palavra liquidez em vez da palavra análise financeira. Porque se fosse usar a palavra análise financeira, a gente teria que falar dos dois ao mesmo tempo, tanto da liquidez quanto do endividamento. Laís, você quer falar quer colocar o seu modelo aí? Você conseguiu escrever o seu parágrafo para a gente avaliar e seguir em frente? Ah, tá, eu não vi, não vi, Laís, desculpa, viu? Eu não vi aqui no meu WhatsApp, não, que eu não tô com ele aberto no computador, não, tá? Mas então, beleza, se você estiver usando o celular e tiver sem o computador, não tem problema não, tranquilo. Se você quisesse falar ou ler o que você escreveu, também funcionaria, daria pra gente tirar uma ideia, mas fique à vontade. A ideia é que eu espero que vocês façam, é por isso que eu fico estimulando que vocês escrevam, é para que vocês escrevam e a gente vai discutindo, tá bom? Mas fique tranquila, tá? Beleza. Você conseguiu entender o que o pessoal colocou e como é que ficou? O que é que você achou? Aqui é o segundo parágrafo da Rayane, ok? Como eu falei antes, Rai, troca ali a análise financeira, fazendo um favor, porque quando a gente falar de análise financeira, você está falando de liquidez e endividamento. Como você vai comentar somente a liquidez, tira a palavra análise financeira, coloca assim, análise da liquidez da empresa, porque aí você especifica só da liquidez, aí não fica a dúvida, a dualidade da liquidez e de endividamento, tá bom? Mas o restante, pelo que eu estou olhando, tá bom. Referência 1 apresenta uma boa situação e abaixo de 1. Durante os anos analisados, a liquidez geral que demonstra saúde financeira a longo prazo apresenta favorável, pois todos os índices estiveram acima de 1 e com boa sobra. A liquidez corrente teve um resultado muito positivo, pois apresenta sobra de mais de 2 e esse indicador demonstra capacidade de financiar as contas de curto prazo. Deteriorização das despesas do também apresenta considerável de recursos, e isso ocorre devido à composição do ativo circulante ser maior que o passivo circulante e não circulante durante os 3 anos.
Entendi. Rai, o seu comentário ficou muito bom, viu? Dá para a gente entender ali conceito que você falou, como é que é, o que que significa a liquidez. Dá para a gente entender como é que funciona o funcionamento geral do índice. Dá para entender a situação que você teve nos índices em todos os anos, se estava bom, se estava ruim. Dá para entender o motivo deles estarem daquele jeito. A única coisa que eu acho que faltou, que só para complementar, para fechar, para ficar completo, você poderia falar, colocar a evolução deles. Eu não sei se vocês concordam, mas no caso da liquidez, todos os índices eles estão ali é, é, beirando a estabilidade, com exceção da liquidez corrente, que há uma melhora pequenininha, mas há uma melhora, mas todos eles estão beirando a estabilidade. Lembrando, a estabilidade significa que ele não está se alterando, ele está mais ou menos no mesmo padrão. Então, assim, para você só complementar, você coloca que todos os índices apresentaram uma tendência de estabilidade com o passar dos anos. Que a situação está boa, conforme você escreveu, mas eles têm uma tendência à estabilidade, a não se alterar com o passar do tempo. Colocando isso, acho que fica impecável o seu comentário. O segundo parágrafo seu sobre a liquidez está muito bom, não precisamos mudar nada aí, só dessa maneira. Só precisa colocar a questão da evolução. O restante está muito bom. Quem puder escrever o de vocês aí, ó, o Elton, se já tiver algum pronto e a hora também, a gente já consegue comentar. Rayane, que já fez esse, que já está muito bom, que só vai fazer essa pequena complementação, já pode ir para o terceiro parágrafo que fala sobre o endividamento. Se a gente tem muita quantidade de dívida e se a dívida está no curto ou no longo prazo, que seria a quantidade e a qualidade desse endividamento. Mas esse parágrafo ele já está bem específico. No segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, seria interessante você começar sempre com um conector. Tipo assim, você começa já em se tratando do endividamento, ou então dando continuidade à análise, e falando do endividamento, porque assim você está sempre conectando um parágrafo no outro. Então você começa o parágrafo como se fosse uma continuação do anterior, para que ele tenha a noção de ser um texto conciso, um texto completo, um texto que você, apesar de dividir em partes, eles serão parte de um todo e não serão uma série de tópicos individuais. Mas ficou bom o seu segundo parágrafo, viu, Rai? Parabéns, muito bom mesmo. O Elton e Aura, se puderem colocar o segundo parágrafo de vocês aí, para a gente poder dar continuidade.
Eu acho que a NET está tentando conectar e não está conseguindo, porque ela conecta e cai, conecta e cai. Pronto, pronto. Beleza. Ficou bom. Acabou de complementar, Rai. Ficou muito bom mesmo. Acho que essa é a ideia. Análise de endividamento que complementa a liquidez. Pronto, aí você já continuou, você conectou os dois parágrafos, tá? Essa ideia sua é interessante. Você usa que a análise de endividamento complementa a liquidez, você complementa, ou seja, você encaixa um parágrafo no outro. Análise de endividamento que complementa a liquidez apresenta a composição do capital da empresa, sua estrutura e qualidade da dívida. Na quantidade de endividamento, ponto médio é 50% esteja acima desse nível, o endividamento fica negativo. O endividamento geral é o percentual de capital terceiros em relação ao patrimônio total da empresa. No decorrer dos anos, os índices ultrapassaram a média e cresceram, isto é, a situação tende a piorar e ocorreu porque as dívidas de longo prazo cresceram nos 3 anos e as de curto, apesar das quedas, cresceu em 2016. Como as de curto está ali no plural, seria interessante você usar a palavra cresceram aqui, tá, Rai? Nessa posição aqui, ó. Troca essa palavra pelo plural. Durante esse tempo, o ativo total caiu em 2015 e 2016 e seu aumento foi menor que o passivo não circulante. É isso. Vamos entender. Então, a gente conseguiu identificar o conceito, conseguiu identificar o funcionamento, conseguiu identificar a situação, conseguiu identificar a evolução dos índices e conseguiu identificar o motivo deles estarem evoluindo naquela direção. Então, assim, você percebe que o parágrafo está completo, porque tudo aquilo que você queria falar sobre aquele determinado assunto, você conseguiu falar, entendeu? É essa aí a ideia, a noção é exatamente essa daí. Vamos ouvir aqui. Quem mais escreveu? A Aura escreveu. Entende-se como análise de liquidez a capacidade que a empresa tem de pagar suas dívidas quando ela ultrapassa 1. Significa que ela consegue pagar e, dependendo do valor ultrapassado, ter um bom retorno. Quando esse é inferior, ela está negativa, pois não consegue honrar seus compromissos estando em uma situação neutra. Analisando a liquidez da empresa, ela consegue pagar suas dívidas com sobra, tanto na liquidez geral quanto na liquidez corrente. Áurea, se você puder, aqui fica muito interessante você mudar, em vez de você falar aqui, ó, nesse trecho que você falou aqui, tanto na liquidez geral quanto na liquidez corrente, você poderia substituir eles e colocar tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Porque quando você usa tanto no curto quanto quando você usa curto e longo, você está usando exatamente sinônimos para a liquidez corrente e liquidez geral. Por que você faz isso? Porque você já usou a palavra
liquidez muitas vezes. E aí, quando você faz isso, você está economizando a palavra liquidez, porque você vai usar ela mais na frente outras vezes, senão ela fica repetitiva. Então, você pode colocar aqui, onde eu selecionei aqui no seu comentário, você tira essa parte e coloca tanto no curto prazo quanto no longo prazo, que aí você mantém a compreensão e não precisa ficar repetindo a palavra liquidez. Podemos dizer que nas análises anuais, ela se aproxima da estabilidade. Nas análises de evolução, eu acho que você poderia mudar aqui, em vez das análises anuais, colocar a palavra evolução. Nas análises de evolução, que ela se aproxima da estabilidade. Por fim, o índice de liquidez corrente, que ela se apresenta positiva também, pois a sua composição do ativo circulante é maior que o passivo circulante. Entendi. Eu acho que é isso aí mesmo. Ficou muito bom. Eu só dei essas sugestões, agora assim, não me compreendam, não me interpretem mal, tá, pessoal? O que eu estou falando é só coisas que melhoram o que você está escrevendo, tá? Se você não quiser fazer também, tudo bem. A ideia é, o assunto ficou bem explicado, entendeu? Mas ele ficaria melhor ainda se você colocasse aquelas outras palavras ali. Mas, no geral, ficou muito bom. A gente consegue identificar conceito, funcionamento, situação, evolução e explicação. A gente conseguindo identificar esses critérios todos dentro do seu comentário significa que ele ficou muito bom, que ele ficou completo. Tá? Vamos ver aqui o comentário Vamos ver aqui. Aqui é o da Neide. Através da rentabilidade, a empresa será verificada a situação patrimonial da direcional SA. A liquidez geral. Bom, Neide, é que você não tinha começado junto com a aula. Nesse primeiro parágrafo aqui, seria importante você dizer o que você observou. Eu observei o balanço patrimonial e a demonstração de resultado dos anos 2014 a 2016. Com qual objetivo você analisou? Eu observei esses índices com o objetivo de comentar ou demonstrar a situação financeira, patrimonial e operacional da empresa nos anos verificados. Então, assim, no primeiro parágrafo você identifica a empresa, o que ela faz, no qual é o ramo que ela atua, você identifica quais são os demonstrativos que você observou e qual é o objetivo seu na hora de opinar, na hora de escrever aquele relatório, qual é o objetivo que você quer no documento. A liquidez geral, de acordo com o índice analisado, a empresa apresenta um crescimento baixo de índice de liquidez do ano 1 para o ano 2 e o índice decrescente no ano 2 para o ano 3. Apesar da redução no índice no último ano analisado, a empresa teve folga financeira para honrar o pagamento de suas dívidas de curto e de longo prazo. A liquidez corrente, verificamos que no ano 1 a dívida de curto prazo é 2,7, que é capital de giro positivo. Houve um aumento nesse capital de giro líquido do ano 1 para o ano 2 e uma redução no ano 2 para o ano 3. Os índices mostram que o ativo paga todas as dívidas de curto prazo, teve folga financeira nos 3 exercícios analisados. A liquidez seca nos 3 períodos analisados, o quadro apresenta sobra financeira para a empresa saldar as dívidas de curto prazo sem utilizar seus estoques, uma sobra maior no ano 2 e uma redução de capacidade de pagamento no último ano, porém honrada. O seu segundo parágrafo que fala da liquidez está muito bom, mas assim, se você puder, Neide, lembra, a gente precisa identificar conceito, funcionamento, situação, evolução e explicação. Eu consegui identificar no seu situação, evolução e explicação, que é o fato dele estar daquele jeito. Só faltou você escrever um pouco mais do conceito dos índices, o que serve o índice, tá? Dizer para que ele serve e como é que ele funciona. Dizer, os índices de liquidez, eles representam a capacidade de pagamento da empresa, eles têm funcionamento de forma que, quando eles têm o funcionamento que ele apresenta um índice de número 1 é neutro, quer dizer que você não tem capacidade de pagamento e nem falta dinheiro, mas à medida que você aumenta de 1, você tem capacidade de pagamento, e que você diminui de 1, você não tem capacidade de pagamento. Então, se você colocar só mais essas duas características no seu comentário, que é o conceito e o funcionamento, fica muito bom, tá? Que eu acho que
ele se aplicaria até nessa segunda parte do endividamento, a mesma coisa. Tenta escrever o conceito e o funcionamento, e logo em seguida você coloca a situação, a evolução e a explicação. Você está deixando. Os três características suas está muito boa. A situação, a evolução e a explicação. Está faltando de você só a parte mesmo de escrever o que significa e como é que funciona. Se você colocar isso no seu comentário, fica muito bom. Vamos ver agora o Elton, vamos lá. O segundo parágrafo, no que tange respeito à liquidez e capacidade de pagamento da empresa, aparentemente a liquidez é boa, pois o funcionamento geral desse índice funciona da seguinte maneira. Tá certo, colocou aqui o conceito e funcionamento. Como os índices apresentam, a capacidade de pagamento nos 3 anos é possível que a liquidez geral tem um paradigma, no longo prazo é favorável, pois está constante crescimento devido ao aumento do ativo circulante e redução do passivo não circulante. Já no curto prazo, os índices observam um resultado positivo. Com dados analisados, podemos concluir que a evolução desse índice tende a estabilizar com o passar dos anos. Beleza, é isso aí, Welton. O seu ficou bem completo também. A gente consegue identificar conceito, funcionamento, evolução, situação e explicação. Ficou muito bom o parágrafo. Você está vendo, Elton, que não é tão difícil. O difícil, às vezes, é começar a escrever. Mas se você tiver em mente que você tem que escrever essas características, você tem que escrever o conceito, o funcionamento, a situação, a evolução e a explicação. Se você conseguir escrever essas 5 coisas no seu comentário, você vai perceber que o seu relatório vai ficar completo. Tá? Beleza? Beleza. Beleza, agora tá bem tranquilo agora, dá de ir desenvolvendo bem agora. Dá para a gente desenvolver, né? Eu acho assim, dá para a gente desenvolver agora o restante dos outros, para a gente fazer ele completo. E na segunda atividade, que é lá que a gente vai trabalhar, que foi a atividade avaliativa, aí a gente consegue escrever ela toda. Porque aqui a gente está escrevendo os pedaços. Aí na outra você já consegue começar a escrever inteira, entendeu? Sim, direto, né? Uma Isso. formatação só. Uhum. Essa primeira eu tô fazendo por parte. Tipo, primeiro, segundo, terceiro, para nas demais já É que é fazer de aquela maneira história, mais você vai fácil. aprendendo à medida que vai praticando. Você está percebendo que você entendeu a essência do negócio. Então, quando você for fazer de novo no segundo, a coisa já vai funcionar muito mais rápido, mais ágil, porque você já entendeu como é que você tem que escrever. Uhum. Beleza? Beleza, tudo bem. Vamos ver quem coloca mais aí. Rai, você já conseguiu fazer outro, o Áurea já conseguiu fazer outro capítulo para a gente dar uma olhada, avaliar. Neide tá caindo a ligação toda hora, mas lembrando, Neide, ficou muito bom. Eu só colocaria no seu só a complementação do conceito de funcionamento. O restante ficou muito bom, tá? Ah, tá bom, beleza, Rai. Está escrevendo, tá ótimo.
Ô, Fábio. Fábio? Beleza, pessoal, vocês estão escrevendo, tranquilo. Vamos ver se a gente consegue pelo menos mais um parágrafo, que a gente está chegando ali às 8h15 já. A gente consegue comentar pelo menos mais um parágrafo aí para a gente finalizar. Vamos lá? Hum, como assim?
Ok, vamos lá, Rai. Essa daqui é a análise econômica da empresa. No que diz respeito à análise econômica da empresa, que é a sua capacidade de produzir riqueza, a situação em geral é desfavorável para a empresa e possíveis investidores. O giro dos seus ativos é mínimo e decaiu no decorrer dos anos, impactando a margem de lucro, que também diminuiu. O mesmo ocorreu com a rentabilidade do investimento e do patrimônio líquido, pois seus retornos reduziram consideravelmente no decorrer dos anos. Esses índices são reflexos das quedas nas receitas de vendas e no lucro líquido. Muito bom, Rai. O seu comentário da rentabilidade ficou muito bom. Você botou ali o que é, o que significa isso, né? Você tem o que significa a análise de econômica, que é a capacidade de produzir riqueza da empresa. Você colocou a situação e você colocou a evolução que eles estão diminuindo e a explicação do motivo deles estarem dessa maneira. Se você quisesse complementar e colocar só mais uma coisinha, seria dizer, por exemplo, que no último ano a empresa chega a apresentar rentabilidade negativa. O que significa rentabilidade negativa? Significa que ela, em vez de dar lucro, ela passa a dar prejuízo no último ano. E o que é ruim? Porque vai estar consumindo os resultados que ela acumulou nos outros anos. Então seria interessante você falar sobre esse evento que, de certa forma, numa empresa é um evento bastante traumatizante, que é você começar a apresentar prejuízo. Você pode perceber aqui, ó, que no último ano os índices de rentabilidade todos deram negativo. Tanto a margem, quanto o retorno do investimento, quanto o retorno do patrimônio líquido. Não só não produziu riqueza, como consumiu a riqueza que ela tinha. Então seria, se você colocasse isso, ficaria mais completo ainda, mais interessante. Mas ficou muito bom, tá? Ficou muito bom o comentário. Ô, Fábio, Sim, eu só vou pedir uma ajuda ao senhor no caso da pode composição da falar. dívida da empresa. Certo. Que com o passar dos anos, ela tá aumentando. A empresa está concentrando cada vez mais suas dívidas no longo prazo. Porém, eu estava observando aqui, ah, o passivo não circulante diminuiu, o passivo circulante também diminuiu. O patrimônio líquido teve uma pequena queda no ano 2018 e voltou a crescer no ano 2019. No caso, a composição da dívida está aumentando A no longo composição do prazo endividamento, justamente ela, por causa. a composição do endividamento, ela fala da relação entre a dívida de curto prazo em relação à dívida de longo prazo. É isso que ela Isso. fala. Então, na Uhum. composição de endividamento, o que você analisa é a concentração de dívidas no curto prazo. Então, se você tem uma composição de 38, 31, 32, você está vendo que a concentração de dívidas no curto prazo está diminuindo, o que é uma situação boa para a empresa. Significa que a empresa pode até estar aumentando o endividamento dela, mas está aumentando o endividamento no longo e não no curto. Uhum. Então, para você avaliar essa situação, você vai observar quem? Você vai observar o passivo circulante com o não circulante. Então você pode perceber, por exemplo, que o passivo circulante diminuiu 22, o não circulante aumentou 5,91. Tá vendo aqui onde eu estou mostrando? Uhum. No segundo ano, o passivo circulante aumentou 12 e o não circulante aumentou 10. Então, ainda que no segundo ano você tenha um aumento maior do circulante em relação ao não circulante, o primeiro ano você caiu 22 contra aumento de 5. Então, ainda assim, quando você olha os anos todos, você percebe que há um movimento de aumento das dívidas de longo prazo e diminuição das dívidas de curto prazo. E é por isso que o índice de composição do endividamento ele está melhorando com o passar do tempo. Uhum. Entendeu? Sim. Eu não estou entendendo esse rum seu aí. Significa o quê? Você entendeu? Entendi. Não entendi. É que eu tava trocando aqui os fatores. Ah, tá, entendi. Você estava escrevendo e ouvindo ao mesmo tempo. Não, é que, tipo, por exemplo, 50%, tipo, no caso tá aumentando, ou seja, tá melhorando. Eu Tá coloquei como tava diminuindo. piorando.
Tá Não, diminuindo. não, 50%, 53, 57. Não, aí a quantidade, mas a qualidade que é a composição do endividamento, que é o que você está falando comigo, ele está diminuindo. 38, 31, 32. Onde que você... Será que eu tô com... Ah, merda, eu tava com a folha errada. Aí fica difícil, né, mano? Você tá Meu falando de Deus. uma coisa e eu tô falando de outra. Não, é porque eu tô com duas... Não, mas tranquilo, tranquilo. Beleza? Beleza. Vamos voltar aqui. A Rayane já terminou dela, ficou bom. Vamos lá, quem mais pode colocar? Olha, coloca o seu comentário aí desse da análise econômica, se você já conseguiu terminar, só para a gente continuar aí, para a gente finalizar. Ah, entendi, olha, tranquilo. Beleza. Pessoal, vocês entenderam a essência do negócio, né? Então, o nosso comentário ele tem que conter essas características. Tem que conter o conceito, funcionamento, situação, evolução e explicação. Isso é importante a gente fazer. A gente entendeu que liquidez é capacidade de pagamento, endividamento é quantidade e qualidade da dívida, rentabilidade, análise de rentabilidade é observar o potencial de crescimento e de produção de riqueza da empresa, e as análises de giro que vão ser assim uma coisa mais fácil e ao mesmo tempo difícil de comentar porque elas são muito específicas da empresa, você não tem como fazer comparação. O que você vai comentar basicamente mesmo é só se o prazo está aumentando, está diminuindo, e assim, normalmente as alterações nas atividades, nos índices de atividades, eles fazem com que os índices de rentabilidade melhorem ou piorem. Então vocês vão perceber que os índices de rentabilidade dessa empresa pioraram muito nos 3 anos, chegando a ficar negativo no último ano, e você vai perceber que os índices de atividades também acontecem isso. Ela acaba expandindo o ritmo, demorando mais para realizar a atividade econômica, e por conta dessa demora é que faz com que ela se torne uma rentabilidade muito baixa. Então eles estão meio que interligados. E o último parágrafo que é a opinião de vocês. Então você vai dizer, eu acho que a empresa ela tem uma liquidez muito boa, o endividamento é muito bom, o que ela peca é tanto na rentabilidade quanto nos índices operacionais. E você pode fazer isso, isso e isso para melhorar. Seria mais ou menos isso para a gente finalizar o nosso comentário, o nosso relatório. Então, assim, a gente consegue terminar esse relatório com base nessas informações. Vocês vão trabalhando o segundo exercício para que na próxima aula, antes da avaliação, a gente consegue dar mais uma pincelada nisso para a gente ficar bem alinhadinho para a hora da avaliação, tá? Queria agradecer a participação de vocês. Lembrando, eu estou sempre online ali. Se você tiver alguma dúvida quando estiver respondendo, se ficou algum ponto que você não entendeu, podem me chamar que a gente vai trocando ideia, vai verificando, esse ponto aqui escrito dessa maneira fica um pouco melhor. Se eu escrever aquele ali daquela maneira fica um pouco melhor. A gente vai sempre tratando dessa maneira com a ideia de que
nós precisamos aprender a escrever em conjunto. Não vou exigir que vocês, de uma hora para outra, já saibam de tudo. Então, a gente vai aos poucos aprendendo, mas para aprender, a gente tem que ir fazendo. Então, a gente tem que estar praticando, tem que estar exercendo, para daí a gente ir aprendendo, tá? Queria agradecer todo mundo aí, a gente finaliza por aqui e a gente volta na próxima aula, tá bom? Abração para todo mundo, valeu. Se precisarem, é só me chamar.